Pai Celestial, obrigado por nos guiar em todos esses estudos e eu peço que o Senhor me ajude agora, enquanto eu ensino sobre a preservação da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Então, já estudamos a introdução da bibliologia e consideramos a revelação e a inspiração e a canonização. Agora nós vamos considerar a preservação da palavra. A questão é o seguinte: esse livro que você tem hoje é ou não é a palavra de Deus? Você tem o que os escritores escreveram ou não? Essa é a questão, né? Tem gente que fala que tudo bem, Deus inspirou, mas nós não temos hoje as palavras exatas, ou tem pessoas que falam que nós não temos, nada ficou tão corrompido que ninguém sabe, e muitas vezes quando eu vou evangelizando até aqui na nossa cidade, pessoas falam, mas olha, tantos homens sabe esse livro, como que você vai saber que é ou não é a palavra de Deus? E sabe, quando a pessoa fala isso, normalmente essa mesma pessoa não estuda, não tem a mínima noção, não tem como falar nada sobre a Bíblia. Nós que lemos esse livro e acabamos acreditando no que ele diz, é porque nós notamos que esse livro não é normal. Eu posso ler o jornal, eu posso ler a Bíblia. O jornal não faz nada em mim que esse livro faz. É uma coisa completamente diferente. Nós estamos comparando com o jornal finito com a Bíblia infinita. Então eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que a Bíblia é a palavra preservada até hoje, mas ainda há debates e é bom considerar algumas coisas. Então vamos voltar para onde nós estávamos na semana passada. A primeira coisa é considerar os manuscritos originais, e já ensinei essas coisas, mas deixe-me dar uma revisão rapidinho. Não tinha máquinas para escrever livros. Livros são algo que tem, 2000 anos assim, livros. Antigamente, para você ter um livro, vamos dizer, um rolo, alguém precisava escrever à mão. Então, esses documentos, páginas, livros eram manuscritos, livros escritos à mão, ok? Mas nós sabemos, você usa muito um livro, o que acontece com o livro? Alguém pode me falar? Fica velho, estraga, tem que comprar outro. Eu sei, é difícil você ter uma Bíblia antiga, estragada, tudo está faltando páginas e tudo. Seu filho escreveu desenhou algumas coisas nas páginas que já aconteceu nas minhas, você não quer jogar fora, mas você sabe que também não pode usar mais, você tem que ter uma cópia boa da Bíblia, e eu ganhei essa Bíblia recentemente, eu gosto muito, essa cópia que eu tenho, mas é uma cópia, não é o manuscrito original, e na verdade hoje, 2018, é uma tradução da língua original que foi imprimida. Ninguém usou uma mão para preparar essa cópia da palavra de Deus. Então, eu posso dizer que essa cópia é a palavra de Deus, porque não é o manuscrito de Paulo ou de Davi, não, mas então vamos considerar isto. A obra dos maçoretas eu já ensinei na semana passada. A Bíblia tem as duas partes, o Velho Testamento e o Novo. No Velho Testamento tinha os maçoretas ou os maçoréticos, homens dedicados a copiar o Velho Testamento. Homens tão dedicados mesmo, que eles até usavam uma nova caneta com cada página, tomavam banhos entre cada página, e se tivesse um erro na página, eles jogavam fora aquela página e recomeçaram a escrever a mesma página. Eles contavam o número de letras em cada página.
para certificar, para verificar, eu tenho tudo certinho aqui. E é notável porque quando eles descobriram os manuscritos perto do Mar Morto, numa caverna, em 1947, eles, por exemplo, eles descobriram uma cópia do livro de Isaías, com uma data de mais ou menos 200 anos antes do nascimento de Jesus. É uma cópia muito boa. Diz a mesma coisa. É incrível. Então, nós entendemos que esses escribas do tempo do Velho Testamento, eles copiavam muito bem o Velho Testamento. Agora vamos considerar a obra dos escribas na preservação do Novo Testamento. Aqui no ponto preservação é número 3. Então, a obra dos escribas na preservação do Novo Testamento. A obra, o escriba é um copista proficiente que produz um manuscrito. Então, não é o manuscrito original, mas produz outro manuscrito. Ele escreve copiando uma outra cópia, ok? A necessidade, antes da existência da prensa móvel por Johannes Gutenberg, ele faleceu em 1468, mas ele inventou a prensa móvel em 1439. Os escribas eram muito necessários, precisando copiar os textos bíblicos antes dessa invenção. O que essa prensa móvel fazia? Tinha, vamos dizer, uma tábua de madeira e tinha de ferro, de um metal, letras, e colocava as letras de acordo com a passagem e usando uma tinta, colocando entre duas coisas e girando a coisa assim, fechou, e pela pressão a tinta nas letras foi colocada na página, e fazendo isso novamente, levantando, ele tirou uma cópia daquela página e precisava apendurar em algo para secar. Mas quando você não precisa escrever à mão, imagina o número de páginas que você pode imprimir dessa forma. Mas antes de 1439 não existia isso, não existia. Então as pessoas precisavam escrever à mão. Vamos agora notar o processo desses copistas ou escribas. Então, primeiramente, eles produziram um rascunho. Então, eles escreveram cuidadosamente, mas sabendo que não é a cópia final, ou que eles chamavam a cópia justa. Então, eles escreveram uma cópia, e daí, com essa cópia, eles confirmaram tudo. Vamos ver se tem erro aqui ou ali, e tirando erros, marcando qualquer coisa, eles prepararam a cópia justa. Vamos tentar entender essa situação de uma forma geográfica. Vamos dizer que aqui no Ouro Preto eu tenho um livro, e você mora em outra cidade e você quer uma cópia desse livro, mas outra pessoa mora em outra cidade. Então nós precisamos copiar e distribuir, mas você não quer um rascunho, você quer uma cópia fiel, ou uma cópia justa. Então existe um processo para você fazer isso. É a mesma coisa que aconteceu com a Bíblia. Todo mundo queria a Bíblia, é só que não tinha uma prensa móvel, não tinha uma máquina para fazer isso, como hoje nós temos. Na hora que você quer uma Bíblia, você vai para uma loja e você compra. Não, você não tinha esse privilégio. Então alguém precisava copiar, e levava muito tempo. Eles usavam coisas diferentes. Note aqui os materiais. Eles usavam papiro, que era uma planta, junco, cujas folhas foram juntadas para formar papel, eles utilizavam isso desde dos 2100 a antes do nascimento de Cristo. Basicamente, eles pegavam essas folhas, colocando de uma forma vertical e de uma forma horizontal,
para formar uma folha. Eles escreviam em cima disso. Você pode encontrar várias coisas escritas assim do Egito, por causa do rio, etc., que tem lá. Mas também eles usavam esse outro material aqui, o velino ou pergaminho. Esse é um tipo de papel feito da pele de animais. Então matavam o animal e usando o couro para criar páginas. Mas vamos pensar, olha aqui o número de páginas que a Bíblia tem. A Bíblia tem 66 livros, a Bíblia tem 1189 capítulos. Então quantas ovelhas você acha que alguém precisa matar para produzir uma cópia só da Bíblia? Tem que matar 300 ovelhas para ter uma cópia da palavra de Deus usando pergaminho ou velino. Então, não é fácil e não era fácil. Era muito difícil. O velino era muito mais durável do que o papiro, mas tem que ter dinheiro, tem que ter pessoas. Não é fácil isso. Então nós temos um grande privilégio hoje. Quem levanta sua mão? Você tem mais do que uma cópia da palavra de Deus na sua casa? Levanta sua mão. Será que você teria mais do que uma cópia da palavra de Deus nessa época, quando você precisava matar 300 ovelhas? Não. Somente os ricos. Somente os ricos. Na verdade, tinha na época uma igreja, muitas vezes a igreja católica, com uma cópia da palavra de Deus, com corrente para ninguém levar. Se você quisesse ler a Bíblia, você precisaria ir para a igreja, abrir e ler, e você precisava também falar latim, porque não tinha na sua língua. Então, muitas pessoas não sabiam, não tinham entendimento da Bíblia. A igreja poderia falar qualquer coisa e o povo não tinha entendimento. E, infelizmente, aconteceu isso porque a igreja vendia indulgências, falando, você paga a igreja e você perde tempo no purgatório. E muitas pessoas, acreditando nisso, estavam dando dinheiro para a igreja e perdendo dinheiro e não ganhando nada no céu. Vamos continuar. O produto, rolos, principalmente de papiro. Então não pode imaginar pessoas andando com uma cópia da palavra de Deus. Não andavam com uma cópia da palavra de Deus. Nem Paulo, que tinha acesso ao Velho Testamento, estava levando um monte de rolos. Tem que imaginar isso. Ele tinha rolos, ele fala sobre os rolos que ele tinha, mas você não pode imaginar uma cópia dessa forma. Não era o normal antigamente. Códices eram principalmente de pergaminho e eram bem mais parecidos com essa aqui, ok? Um livro que tem páginas e algo segurando as páginas. Aqui a Bíblia até usa essa ideia, fala sobre isso em Apocalipse, 2 João e 2 Timóteo. A palavra usada ali é sobre algo mais parecido com esse livro aqui, mas pergaminho é algo bem mais grosso. Não dá para você ter tantas páginas igual a gente tem hoje através desse processo tão desenvolvido hoje em 2018, nem sei, minha Bíblia aqui tem mais do que 1.700 páginas, então não deu para ter tanto assim naquela época. Bom, vamos continuar. O desenvolvimento. Quando o Constantino legalizou o cristianismo no ano 313, ou seja, mais ou menos 300 anos depois de Jesus, a igreja sofrendo muita perseguição, esse rei, ele legalizou o cristianismo e o movimento das escrituras cresceu muito. Então eles desenvolveram esse scriptorium, eu nem sei pronunciar bem no português, mas era um local para escrever.
e se tornou a forma de copiar a Bíblia mais comum. O que aconteceu? Tinha um homem falando a Bíblia, lendo a Bíblia, e vários outros homens copiando o que ele falava. Então, em uma voz alta, ele falava, o povo copiando. E também tinha outro homem chamado corretor, e ele examinava as cópias dos copistas. Então, em vez de ter um homem copiando a palavra de Deus, talvez tivesse 10 homens copiando a palavra de Deus. Então, aumentou muito o número de cópias da palavra de Deus. Ainda não era suficiente para todo mundo ter uma cópia, mas ficou muito melhor. Porque, sabe, nos dias de Constantino, 10% da população de Roma se chamava de cristão. Eu sou cristão, você é cristão. 10% da população. Então, a fé cristã cresceu muito. E com a ajuda de Roma, depois da legalização da fé cristã, muitas pessoas disseram, eu sou crente, eu creio em Jesus, e muito paganismo entrou na igreja. Então as pessoas entravam e cresceu muito, mas de uma forma errada. Jesus profetizou isso em várias parábolas, Mateus 13 e outras passagens. Mas por causa disso, muitas pessoas queriam uma cópia da palavra de Deus. Tinha também um movimento de monges, nós pensamos em católicos, mas era algo assim, homens afastados dos outros para práticas religiosas. Eu posso criticar os monges, porque a Bíblia não disse, fique em algum lugar sossegado, não converse com ninguém, para que você pode entrar na santidade de Deus. Não, a Bíblia diz, ide, pregai o evangelho. Mas eu também posso reconhecer que Deus permitiu na soberania dele os monges, porque esses homens, a partir do período bizantino, eles começaram a copiar a Bíblia, e era tipo a obra dele, o trabalho deles, e não precisavam do scriptorium, então eles copiavam as cópias existentes da Bíblia, então eles eram os copistas. Então espalhou, tinha Bíblias no Egito, em Israel, em outras áreas da Ásia, na Europa, manuscritos, e com o uso, manuscritos foram perdidos, e cópias aqui, cópias ali, cópias que eram rascunhos, outras cópias que não tinha tudo certinho, esse copista, ele errou aqui ou ali, essa pessoa, ele não concordou, então ele decidiu mudar uma palavra aqui ou ali, e hoje nós temos a Bíblia e pessoas pensam, mas peraí, será que a cópia que eu tenho hoje é correta? Porque com certeza, com tantas pessoas copiando a palavra de Deus, vai ter erros, vai ter diferenças. E sabe o que aconteceu? Tem diferenças. E você pode ver linhagens de textos, tipos, que você vai ver aqui tem uma versão, aqui tem outra versão, aqui é outra versão e é até uma outra tradução. Então tem esse grupo de textos aqui, esse grupo aqui, divididos pela geografia da terra. Então hoje vem a obra dos paleografia, históricos especializados em estudar textos antigos. Então hoje, normalmente os pastores, os missionários, os evangelistas não fazem esse tipo de obra. Normalmente nós estamos aqui pregando o evangelho, ganhando pessoas para Cristo, ajudando os doentes, orando pelas ovelhas, fazendo nossa obra, dizendo
eis a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Mas existem homens e mulheres, principalmente no Oriente Médio, mas também em várias universidades, que têm cópias desses manuscritos, que estão analisando, estão cavando no chão em certos lugares, indo para antigas igrejas, procurando outros manuscritos e comparando essas cópias com a cópia que a gente usa. E eles estão falando, então, essa cópia aqui que encontramos nessa igreja antiga, na biblioteca dessa igreja, diz isso, mas sua Bíblia diz isso, então precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos concordar com essa cópia antiga, ou nós vamos concordar com essa cópia aqui, ou nós vamos dizer, nem essa cópia, nem essa aqui tem a verdade, então precisamos eliminar as duas versões. Então a obra dos paleógrafos é uma obra interessante, porque começa a gerar algo que é horrível. Dúvidas. Não dúvidas na ideia de perguntas, mas dúvidas como você fala, será? Será que eu tenho a palavra de Deus em 2018? Não seria muito fácil um rei, um povo, um estudioso mudar algo aqui ou ali, para que hoje eu, tenha algo diferente, que não é o que Deus disse? Como eu falei, não é necessário você estudar tudo isso para chegar à conclusão certa. O necessário é ler esse livro e ver o que esse livro diz. E se é de Deus de verdade, você vai perceber que não é um livro normal. Você vai perceber que tem algo sobrenatural. E olha, tem algo sobrenatural. Eu já percebi isso. Mudou minha vida, transformou quem eu sou. Então, falando tudo isso, agora vamos considerar a obra dos paleógrafos. Então, eles estudam os manuscritos das Escrituras e eles procuram determinar a idade dos 5.800 manuscritos gregos, a língua original do Novo Testamento, o grego. Eles estudando, procurando, analisando, descobriram 5.800 manuscritos do Novo Testamento. E eles observam os materiais usados, eles observam as letras usadas. Não sei, talvez aqui no Brasil eu acho que existe, mas quando eu nos Estados Unidos leio, por exemplo, uma carta da minha tia, o modo de escrever dela é muito diferente e, na verdade, é muito mais lindo. Hoje eu vejo que muita pessoa, a forma de escrever fica muito feia. E hoje, porque todo mundo está assim, a gente não escreve nada, que eu acho que ficar muito ruim hoje em dia. Quem aqui no Brasil notou uma diferença entre sua geração e a geração anterior? Alguém notou isso? Notou? Então mudou aqui no Brasil também? Interessante. Então, esses cientistas, para determinar a idade de um manuscrito, eles vão analisando as letras. Eles vão criando categorias. Bom, então esse copista usou essa forma de escrever, vamos dizer, a letra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. E então ele diz, então eu sei que cai nesse tempo. Não escreveu antes, não escreveu depois, é esse tempo. Então eles fazem essa ciência. E também eles comparam os manuscritos com traduções antigas. Há mais do que 19.000 traduções. Não existe outro livro antigo com tantas traduções. É incrível quando você estuda isso, porque tem tanta gente que diz precisamos achar a Bíblia, quando tem tantas cópias. Mas há outros livros, que são livros seculares, que usam nas universidades, que é uma literatura da Grécia, outra coisa, e ninguém está debatendo sobre a qualidade da cópia desses livros, e tem tão poucas cópias
desses livros, mas na hora que você fala da Bíblia, mas eu acho que a gente não tem, precisamos procurar outra cópia, mais antiga ainda, para verificar se realmente tem a palavra de Deus ou não. Também eles comparam com citações em livros antigos. Note aqui, é possível, eu acho muito interessante isso, é possível reconstruir o Novo Testamento inteiro através das 36.200 citações dele nos escritos antigos da igreja. Só falta alguns poucos versículos. Então, eu posso pegar todos os livros dos pregadores antigos e tirar dos livros deles onde eles colocaram versículos bíblicos, e eu posso criar o Novo Testamento só através dessas citações. Então, sem ter uma cópia da Bíblia, só por ler o que os pregadores escreviam, eu já tenho uma ideia do que a Bíblia tem. Então, achar a Bíblia, o que a Bíblia disse, não é que você precisa pensar, mas será que tem uma cópia ali? Tem milhares de cópias da palavra de Deus, e tem traduções da palavra de Deus, e tem citações da palavra de Deus. Então ninguém precisa se preocupar hoje e falar, nossa, mas será isso? Tem tantas evidências que nós temos a Bíblia toda, além de saber por ler que é a palavra de Deus. Você pode analisar essas coisas que os paleógrafos estão descobrindo, e você vai saber, não, mas com certeza, já existe a Bíblia conosco hoje. Ok, procuram determinar o que o manuscrito original dizia. Eu digo, eu tenho o que Deus já disse, eu tenho aqui, mas os paleógrafos estão dizendo, não, precisamos voltar a achar esses manuscritos e comparar. Vamos ver se realmente existe a palavra de Deus nas igrejas hoje ou não. Eles descobriram algumas coisas, duas coisas. Eles descobriram que não existe nenhum outro grupo de textos tão estabelecidos como o Novo Testamento, porque paleógrafos podem estudar outros livros também. Eles descobriram que há muitas variações entre os manuscritos gregos do Novo Testamento. Eu acredito que eu tenho a palavra de Deus, mas eu também admito que se você observar todos os manuscritos, você vai notar diferenças, e há diferenças. Essa região do planeta tem um manuscrito, um grupo de manuscritos que tem uma certa variação. Esse grupo, ou lugar do planeta, vai ter outra variação, vai ter palavras diferentes. Não todas as palavras, mas algumas palavras aqui, algumas palavras. Eu noto isso, eu posso admitir isso, não tenho problema com isso. Mas vem algumas perguntas. Primeira pergunta: estas variações sempre são uma demonstração de erros em alguns dos manuscritos? Uma diferença, então, precisa querer dizer que há um erro? Pode existir uma diferença entre os manuscritos que não é um erro? Pode existir, porque tem que fazer essa pergunta. Segunda pergunta: é possível analisar essas variações e chegar a uma conclusão concreta? Bom, vamos estudar essas diferenças entre esses manuscritos, mas existe a possibilidade de decidir, bom, tem essa diferença, vamos dizer que tem 3 manuscritos, mas por ler essas três diferenças, é possível eu chegar a uma conclusão que a Bíblia diz, né? Porque eu quero saber que eu tenho a palavra de Deus. Eu já sei, mas eu quero saber que eu sei. Bom, vamos continuar. Terceira pergunta: é necessário analisar todas as variações para determinar qual texto é igual ao original, ou existe uma cópia correta, preservada até hoje? Que muitos hoje em dia nem fazem essa pergunta, mas é preciso eu passar tempo com todo o manuscrito para eu mesmo saber se eu tenho a palavra de Deus ou não? Ou seria possível Deus preservar a palavra dele de uma forma
que sem analisar todos os milhares de manuscritos, que ele em toda geração tem uma cópia suficiente para o povo dele em toda época. É possível Deus fazer isso? Eu digo, claro que é possível, é possível. Então vem a questão, então ele fez isso sim ou não? O que eu noto com muitos paleógrafos e muitos homens que são eu vou dizer até homens de Deus que têm outro ponto de vista, que parece que nem pensam que Deus pode operar na preservação da palavra dele. É não, ele não preservou, você tem que voltar para algum manuscrito, em algum lugar que não tem, está embaixo da terra, faz 2000 anos e precisamos achar. Quanto a mim, eu entendo esse ponto de vista se Deus não existe, mas eu sou crente, eu creio que Deus existe. E se Ele existe, e Ele é bom, como a Bíblia diz, e Ele é soberano e todo-poderoso, como a Bíblia diz, então não seria possível Ele preservar a palavra dEle para toda geração, de uma forma ou outra? Não seria possível? Então, essa é a questão. Assim vem outra questão. Deus preservou a Bíblia para toda geração até hoje? Já sabemos que há erros em cópias, ninguém nega isso. Já sabemos que nem 50% das línguas de hoje tem uma cópia da Bíblia inteira. Então a preservação da Bíblia não foi dada a todos os povos. Eu posso reconhecer isso. Eu posso dizer então que Deus preservou a palavra dele para toda geração, mas nem isso quer dizer que todo o povo do planeta tem uma cópia da palavra dele, porque, como notamos, há povos, por exemplo, aqui no Brasil, que hoje nem tem um alfabeto. Não tem alfabeto, não tem dicionário, então com certeza não tem uma cópia da palavra de Deus, mas isso quer dizer que não existe povo nenhum no planeta com uma cópia correta da palavra de Deus? Eu acredito que como Deus preservava a palavra dele com os judeus, em todos os outros povos não guardavam o povo, leia a palavra dele, leia Romanos 3. Ele confiou a palavra dele para os judeus. Leia Romanos 3, versículos 1 e 2. Deus fez isso, ele deu a palavra dele para eles. Então, não seria possível ele, com alguém, com um grupo, com a igreja, vamos dizer, guardar a palavra dele para que toda a geração pudesse ter acesso à palavra de Deus, ainda que haja povos que não têm até hoje? Eu acho que ele pode. Queremos saber se há há uma linhagem de cópias que preservam intactas as palavras originais da Bíblia, ou, número 2, se precisamos procurar as cópias mais antigas para determinar quais erros aconteceram com o tempo. Então, 2 pontos de vista. Vamos achar a linhagem de textos que Deus preservou. Ou, se não existe isso, vamos ficar cavando no chão, procurando em prédios antigos, para manuscritos antigos, para verificar que o que nós temos na nossa Bíblia em 2018 é a mesma coisa que esses manuscritos têm. Mas na hora que você encontra o manuscrito, você vai ter que ser juiz, você vai ter que dizer, esse manuscrito aqui fala algo mais correto do que a minha Bíblia. E se torna algo complicado, porque como que você vai realmente, de verdade, saber? Como? Mas nós vamos precisar considerar essa questão na semana que vem. Vamos orar.